Queridos, abram em Hebreus capítulo 5. Nesses últimos dias, querido, Deus tem falado comigo a respeito de entrega, sobre a importância de entrega, sobre níveis de entrega que a gente estabelece com Jesus e que na sua palavra a gente consegue entender e consegue compreender. Eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso hoje. Hebreus 5, a partir do verso 7, nós vamos ler. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar, querido? Abaixa sua cabeça, fala com o Pai. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos conduza nessa manhã, Senhor, em entendimento, Pai, em compreensão da sua palavra, que ela toque o nosso espírito, Deus, que ela gere frutos para o Senhor, meu Pai. A sua palavra diz que ela não volta para ti vazia, Senhor, e que ela possa voltar para o Senhor, meu Pai, cumprindo o propósito, Senhor, que ela deve ser estabelecida nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, Pai. Amém. Esse texto de Hebreus, querido, é não um dos que eu mais gosto, mas todas as vezes que eu leio a história de Jesus, o que mais me impressiona, o que mais me toca na vida de Jesus, não são os milagres de Jesus, apesar de eles serem lindos, apesar de eles serem maravilhosos, e a gente olhar e fica muito impressionado com tudo aquilo. Mas o que mais me toca na vida de Jesus é que Jesus passou por tudo que ele passou como homem. Isso me fala ao meu coração de uma forma como todas as outras características boas e maravilhosas que a gente pode copiar em Jesus. Mas o fato de Jesus ter sido homem, ter sofrido da forma como ele sofreu, ter se entregado da forma como ele se entregou, como um homem, fala demais ao meu coração. Porque isso faz com que, nesse aspecto, Jesus seja semelhante a nós. E é no próprio livro de Hebreus que ele fala que Deus, ele nunca ia colocar, ele nunca ia colocar situações sobre as nossas vidas que nós não poderíamos carregar. O próprio Senhor nos deixou exemplo para que a gente seguisse os passos e os exemplos de cada um deles. E Jesus nunca ia fazer isso como um Deus, querido, tendo a sua capacidade, tendo todos os seus poderes ao seu dispor, para que ele se entregasse como um Deus e depois ele virasse para nós, que somos os seus filhos, e falasse: agora me copie. Seria algo injusto da parte dele. Então todas as coisas que Jesus passou, todas as coisas que Jesus sofreu, cada angústia que ele teve, cada choro que ele teve, cada aflição que ele teve, cada dúvida que ele teve, cada vez que ele foi orar de madrugada com Deus, para falar com Deus, é porque justamente ele estava angustiado. Às vezes ele não sabia o que fazer durante aquele ministério, às vezes ele estava confuso a respeito de algumas coisas, porque ele era homem, porque ele sentia coisas, porque ele chorava, porque ele ficava aflito, porque ele ficava angustiado. Então todas as vezes que eu vou ler a história de Jesus, essas são as partes que mais me tocam, são as atitudes que ele tem, são os comportamentos que Jesus escolhe ter na sua vida, e de olhar para aquilo e falar: meu Deus, ele escolheu todas essas coisas sendo homem, um homem como cada um de nós, um homem sujeito aos mesmos sentimentos, como Tiago diz a respeito de Elias, como somos cada um de nós. E quando eu li esse texto de Hebreus, quando ele está falando da entrega de Jesus, e para pensar nisso, querido, se você ler, eu não vou abrir para a gente não perder muito tempo, mas Jesus no Getsemane, Mateus capítulo 26, a Bíblia fala que quando ele entra naquele lugar para orar, ele sabia que estava muito próximo a hora da sua morte, muito próximo a hora que ele ia de fato se entregar. E a Bíblia fala que a aflição dele, então ele chama 3 pessoas mais próximas, ele chama Pedro e os filhos de Zebedeu, para estarem ali junto com eles, e ele vai para um lugar mais afastado ainda, e ali ele se derrama diante de Deus. A Bíblia fala que a angústia dele era tanta que ele suava sangue. Para pensar nisso, querido. Por mais que ele soubesse que aquele nível, né, de entrega que ele ia fazer era plano e propósito do Pai, aquilo estava falando tão forte, estava mexendo tão forte com Jesus, que ele sua sangue.
Ele chega num nível de angústia, ele chega num nível de aflição, de pavor tão grande a respeito daquilo que estava próximo para acontecer, que a angústia da alma dele é tão grande que ele mesmo fala, olha, eu estou angustiado até a morte. Eu não sei o que Jesus estava sentindo naquele momento, mas eu sei que naquele lugar ele entrega a sua vida ali, de fato. Não que durante todo aquele tempo Jesus não havia entregado, mas ali ele sabia que ele estava cumprindo aquilo pelo qual ele foi chamado, ser um cordeiro imolado. Ele estava cumprindo e chegando próximo àquilo que o Pai havia desenhado para ele sobre a terra, ele se entregar em sacrifício por cada um de nós. E a forma como ele conduz as coisas, a forma como ele consegue se rasgar diante de Deus, falando, Pai, eu não quero beber esse cálice. Até a sua sinceridade, é linda de você olhar aquilo. Falar, Pai, eu não quero beber esse cálice, mas se não for possível, Senhor, eu vou beber ele por você. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua vontade. Então, quando eu olho para essas coisas, eu olho para o Jesus homem, no sentido de que ele se entregou por cada um de nós e sofreu as coisas que sofreu como um homem. E quando eu olho para nós, querido, e trazendo isso para a nossa realidade, para quem nós somos hoje, a partir do momento que nós nos convertemos, e que nós entendemos de fato, quando eu falo conversão de fato, você entender que Jesus não é só um modelo para você seguir, Jesus é alguém que você precisa copiar, em formas de passos, de entender os caminhos, de descobrir aquilo que ele tem para nós. Então, quando eu olho para a vida dele, a primeira coisa que ele pede de nós, de todas as vezes que nós nos convertemos, é o seu primeiro nível de entrega. Isso Deus faz com todo mundo e é necessário que Deus faça com todo mundo. É você abandonando pecados, você entendendo que existem comportamentos em você que são pecaminosos, e que Deus precisa arrancar da sua vida, e que você precisa se converter diante daquilo, que você não precisa mais praticar aquilo. Isso eu diria é a parte fácil. Se você ler, eu quero ler com vocês Gálatas no capítulo 5, se vocês quiserem abrir a sua Bíblia. Paulo fala a respeito disso. 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis os desejos ou a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Ou seja, os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, é muito fácil você conseguir entender que a sua impureza, que a sua inveja, que o seu ciúme, que a sua ira, que a forma como você se comporta, e que você olha para você e fala, isso não é parecido com Jesus. É muito fácil você conseguir entender de que você precisa morrer para isso, de que você precisa matar isso. Essa é a parte fácil. A gente conseguir, entre aspas, olhar para Jesus, nos seus atributos morais, na sua bondade, como nós lemos aqui, nos frutos do seu Espírito, que todos se manifestaram em Cristo, e a gente conseguir olhar e falar, eu preciso copiar esse homem, eu me entreguei para ele de alguma forma, então eu preciso entender que eu não preciso mentir mais, eu preciso entender que eu não posso mais fazer aquilo que eu fazia com a minha mulher, eu preciso entender que eu não posso mais falar desse jeito, que eu preciso ser um outro homem dentro da minha casa, que eu não posso mais beber, sei lá, qualquer outro tipo de coisa que você possa atrelar como pecado na sua vida, paixões da sua carne, impulsos da sua carne, essas é muito fácil de você conseguir identificar, e não que sejam fáceis no sentido de fazer, porque eu sei que nós entramos pela vida pregressa nossa, antes de Cristo, a gente entra em alguns buracos, querido, em alguns abismos de pecados, que é difícil a gente sair. O próprio Mateus aqui da casa, não está aqui hoje, mas todos sabem do histórico que ele teve com drogas, a forma como Deus libertou ele. Mas não era difícil para ele naquela época entender que o uso de droga na vida dele estava fazendo mal para ele, estava matando ele.
Ele conseguia compreender isso de forma muito fácil. Mas o problema é você conseguir, Deus liberta ele de uma forma maravilhosa e Deus toca sobre as nossas vidas. Isso não é difícil a gente conseguir entender. E de novo, querido, não é fácil a gente se libertar, é fácil a gente conseguir entender de que essas coisas nós precisamos deixar ir embora, que essas coisas não podem mais fazer parte da nossa vida, que os filmes que você assiste na sua casa, e eu não sei quais filmes você assiste, mas quando você olha para eles, você já se questionou se Jesus veria aqueles filmes? Você já se questionou se o tipo de entretenimento que você tem visto de fato agrada ao Senhor, ou de fato é algo que, você olhando para aquilo e falando, será que isso encaixa na forma como eu acredito nele, na forma como eu tenho que conduzir o meu caminho? E essas coisas são apertadas. Eu entendo que quando Jesus fala do caminho estreito, né, que grande é a porta daqueles que se conduzem à perdição, mais estreito o caminho daqueles que de fato querem seguir a Cristo, o que ele está querendo dizer com aquilo é de um nível de comprometimento. Ele não está falando que a vontade de Deus é que poucas pessoas entrem naquele lugar. O que ele está querendo dizer é que o caminho é estreito porque o nível de compromisso que Jesus exige de cada um de nós, ele é algo que a gente precisa buscar. A Bíblia fala em Hebreus no capítulo 12 que sem santidade ninguém verá a Deus. E se você se afastar da santidade, você vai decair da graça dele, ou seja, a mesma graça que te salva, a mesma graça que te coloca na família de Jesus, quando nós nos afastamos da sua santidade, não buscamos ela, você cai dela, é o que Hebreus está dizendo. Ou seja, é algo que nós precisamos praticar, é algo que todo cristão precisa ter dentro dele, que todo filho de Deus precisa ter dentro dele, fugir do pecado, fugir das paixões da carne. Então esse nível de entrega, querido, é algo que todos aqui compreendem, todos aqui entendem. Se você faz alguma coisa errada, eu consigo te mostrar um pecado, consigo te mostrar na palavra, você não vai nem questionar, porque está escrito. Se você é um mentiroso, eu falo, você mentiu, é pecado, você não pode olhar para mim e falar, não, mas não é, eu falo, não, mas está escrito, ou você segue, ou você não segue, porque não tem como você fugir disso. Então a parte de entendimento, para cada um de nós, ela é muito fácil da gente conseguir romper. Mas, e é sobre isso especificamente que eu queria falar, mas existe um outro nível de entrega, querido, que depois de um tempo de caminhada com Jesus, ele começa a pedir para nós, ou nós vamos entendendo em Deus, as coisas das quais nós precisamos entregar, que é muito, mas muito, muito, muito mais difícil de você conseguir dar. Porque, na maioria das vezes, quando você consegue entender esse aspecto da santidade, quando você consegue entender que o seu caráter precisa ser transformado, assim como o de Jesus, você começa a andar em Cristo, em lugares mais altos, e Ele começa de propósito a te chamar, porque Ele não te chamou para te levar para o céu, Ele te chamou para que você cumpra um propósito sobre a terra, para que você ande no seu destino. Então, quando essas coisas começam a acontecer nas nossas vidas, os níveis de entrega que Jesus vai nos pedindo, eles são muito mais difíceis, não só da gente entregar, mas eles são muito mais difíceis da gente conseguir compreender que de fato é Ele que nos está pedindo. Porque na maioria das vezes, querido, o que Deus nos pede, que tem a ver com um propósito, que tem a ver com aquilo que Ele quer estabelecer na sua vida, de forma individual, não tem a ver com pecado. Na maioria das vezes, tem a ver com coisas que aos seus olhos são justificáveis, dos quais você olha para aquilo, e por mais que você entenda o propósito de Deus, mas você saiba que Ele pode estar te pedindo aquilo, mas você começa a fazer um contrabalanço daquilo e você começa a questionar e falar, mas qual que é o problema eu ter isso? Porque não é um erro, não é um pecado eu ter isso na minha vida. Mas a questão não está em cima do erro ou em cima do pecado. Está em cima de que aquilo que Deus tem sobre você, querido, é algo que Ele quer gerar e que você entrega para Ele. Porque no propósito e no plano de Deus, essas coisas são necessárias para gerar o homem que Ele quer que gere. E isso é de forma individual e é sobre cada um de nós. Quando você olha para a Bíblia, por exemplo, você olha para João Batista. João Batista era nazireu. Samuel era nazireu. E Deus não pede para que eu e você sejam um nazireu. Deus não pede para que você não corte o seu cabelo, para que você não faça coisas que dizem respeito ao aspecto do nazireu, de quem era um nazireu, mas isso era algo específico para a vida deles, para aquilo que Deus queria gerar neles. João Batista se afastando, indo para o deserto, pregando naquele lugar,
porque Deus tinha um propósito em cima daquilo tudo lá, de forma individual. E João Batista teve que abrir mão de uma série de coisas para que o propósito sobre a vida dele se cumprisse. Samuel, a mesma coisa. Você imagina Samuel, querido, na casa de Eli? Ele era uma criança, ele nasceu lá, a Ana entregou ele, mas ele cresce naquele lugar sem mãe. Por mais que a mãe dele ia visitar ele todos os anos, e cobria aquele menino, vestia aquele menino, a Bíblia fala, ou seja, colocava ele no propósito dele, incubava aquele menino naquele lugar, ele deveria sentir coisas das quais ele podia olhar para outros meninos ali e falar assim, mas por que aquele menino pode ter uma estrutura familiar certa e eu tenho que estar aqui? Eu não estou dizendo que Samuel questionava isso, eu estou dizendo que era um propósito sobre a vida de Samuel, do qual desde muito cedo, na verdade no ventre, antes de Ana gerar, Deus entrega Samuel para Deus, e aquele propósito se cumpre sobre a vida dele, mas renúncias tiveram que ser feitas pelo próprio Samuel, mesmo depois que ele tinha capacidade de escolha, de não querer ir embora, porque ele entendia os planos e os propósitos do Senhor. E essas são as partes mais difíceis, querido, da gente conseguir entregar para Deus. Coisas que não têm a ver com aquilo que é errado, coisas que não têm a ver com aquilo que é pecado, coisas que aos seus olhos você olha e fala, meu Deus, eu preciso deixar isso de lado. Não, a maioria das coisas que Deus pede para nós, que tem a ver com os nossos planos e propósitos, tem a ver com coisas que são lícitas, tem a ver com coisas que aos seus olhos você se justifica de que é certo você ter. E Deus está olhando para lá e fala assim, eu não estou questionando para você se é certo ou se não é certo, eu estou falando para você que aquilo que eu tenho para você, isso não vai fazer parte da sua história, e é uma escolha, você conseguir andar e sair desse lugar, para entregar para Ele aquilo que Ele quer, para que gere um homem que Deus deseja sobre essa terra. Com todos os grandes homens de Deus, querido, Deus fez isso, para gerar Davi como um rei. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas para que ele aprendesse a governar, para que Davi aprendesse coisas, Deus manda ele para o deserto, manda o rei perseguir ele, durante 14 anos aquele homem passa com uma palavra na mão, dizendo que ele ia ser rei de Israel, andando com um bando de vadio, com um bando de vagabundo, com um bando de gente que aos olhos de Davi ele fala, meu Deus, olha o que Deus está fazendo, falando quando aquela palavra vai se cumprir, e durante aqueles 14 anos, queridos, fala sério, era justo aquilo que Saul estava fazendo com Davi? Não, e Deus sabia disso. Saul estava perseguindo Davi por inveja, porque queria matar ele, porque um dia Davi vai e vence os filisteus, e algumas mulheres saem cantando, dizendo, olha, Saul matou algumas dezenas, mas Davi matou milhares, e a partir daquele momento Saul se enche de inveja, e ele começa a perseguir Davi, e por 14 anos aquele homem se torna um fugitivo da sua terra. Você acha que Davi não sentia saudade daquilo? Você acha que ele não olhava? Davi suspirou um dia, falou, meu Deus, que saudade da água de Belém, ele sentia saudade da água, de beber coisas, e Davi precisou renunciar a todas essas coisas, querido, e Deus impeliu ele para esse lugar, empurrou ele para esse lugar, para que aquilo fosse gerado dentro de Davi, para que o homem que Deus queria que Davi se tornasse, quando de fato ele fosse rei, né, no seu exercício, né, executando de fato, ele conseguisse ser um homem segundo o coração de Deus, não só isso, mas ele conseguisse governar de acordo com tudo aquilo que Deus estava ensinando ele. E todos os homens de Deus, querido, passam por esses processos de entrega, de renúncia, de coisas que nós precisamos abrir mão, de quem nós somos e daquilo que temos enquanto justiça, enquanto nós achamos que é direito nosso, de acordo com o propósito daquilo que o Senhor tem para mim. Ontem eu postei uma mensagem no grupo, Provérbios 11, 24, deixa eu ler nessa versão aqui, que eu já estava lendo na King James e não é igual. Não precisam abrir. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém, mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. E eu fiquei meditando nisso ontem um tempo. Falei, o que o Senhor estava querendo dizer a respeito daqueles que retêm mais do que é justo? O que significa isso? A primeira pessoa que me veio na cabeça foi Jesus. Era justo, responde para você, era justo Jesus morrer numa cruz? Aos olhos de quem Jesus era, na santidade de Jesus, ele nunca cometeu nenhum pecado. Quem morria na cruz naquela época era ladrão, Jesus não era ladrão.
Então, aos seus olhos, era justo Jesus morrer numa cruz? Não. De todos os homens que existiam no mundo, ele era o que menos deveria estar naquele lugar. Então, olhando para quem Jesus era enquanto homem, aquilo que ele fez, quem ele era, aquilo que ele manifestou, nunca Jesus deveria estar num lugar como aquele. Jesus nunca deveria ir para uma cruz. Mas quando Deus olhava para ele daquele lugar, ele via Jesus homem, mas ele via o Cordeiro imolado antes da fundação do mundo, que era o propósito que Deus tinha sobre a vida de Jesus. Então, quando ele está lá no jardim, orando, ele fala: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a sua vontade. O que ele está querendo dizer assim, justo, não era eu ir para aquele lugar, mas Pai, eu não vou reter aquilo que aos seus olhos está sendo o correto de entregar, porque isso vai gerar aquilo que o Senhor precisa gerar. Eu estou na terra por causa disso. Vocês conseguem entender isso, querido? O nível de entrega. O problema é que a gente fica com os olhos na justiça, a gente fica com os olhos no direito, e as coisas vão passando, e a gente só vai retendo aquilo que na verdade Deus quer que a gente entregue, para que se gere o homem que Deus deseja que você seja. Quando eu olho para a vida do jovem rico, é isso. Quem tinha ganhado aquele dinheiro, eu não sei se era o pai do jovem rico, não importa, ele era um jovem muito rico, então provavelmente não sei se foi ele quem conseguiu adquirir todos aqueles bens. Talvez isso veio de herança do seu pai. Era justo por direito dele, não era? Era justo. Aos olhos do jovem rico era justo, ele tinha o direito de tudo aquilo. Mas quando ele se encontra com Jesus, em Lucas no capítulo 19, ele começa a falar de todas as suas qualidades. Ele fala: olha, como eu faço, bom mestre, para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: olha, você tem que fazer isso, você não pode praticar isso, tal. Fala de mandamentos para ele, ele fala: mas isso eu tenho praticado desde a minha adolescência, desde que eu era muito novo. E aí Jesus fala a respeito de reino. Jesus fala de um outro nível de entrega. Jesus fala: mas se você quiser entrar no reino de Deus, você precisa vender todos os seus bens e dar aos pobres. Vem e me segue. E a Bíblia fala que o jovem rico foi embora muito triste daquele lugar. Por quê? Porque ele olhou para a sua riqueza e teve por justiça retê-la. E isso lhe foi por pura perda. Talvez sobre a terra ele continuou rico, ele desfrutou dos prazeres dessa terra, como qualquer homem normal, mas lhe foi por pura perda para aquilo que Deus ia gerar sobre a vida daquele jovem, se de fato ele tivesse conseguido entregar para Deus o que Deus queria que ele desse. Então nós precisamos, querido, quando nós entramos nesse nível de entrega, entender que os olhos de Deus não estão em cima daquilo que você já está entregando, mas em cima daquilo que você está retendo, de acordo com Ele. Não importa quão justo e quão certo isso pareça aos seus olhos. E na maioria das vezes, quando Deus começa a andar com nós nesse lugar, é muito fácil o diabo vir do seu lado e falar assim: mas olha para o vizinho, ele não anda no mesmo nível de entrega que você. Não importa se ele anda no mesmo nível de entrega que eu, o que Deus tem para a minha vida é uma coisa, o que Deus tem para a vida do vizinho é outra coisa, o que Deus quer gerar na vida daquele homem é uma coisa, o que Deus quer gerar na minha vida é outra. Então eu preciso estar olhando para mim e entendendo em Deus o que eu estou retendo para que esse homem seja gerado, Pai. Isso significa carregar a minha cruz, querido. A gente precisa andar nos níveis e parar de se prender a coisas e falar: não, isso é pecado, isso não é pecado. Ei, vamos andar, vamos subir em lugares onde você vai estar dando coisas que aos seus olhos são justificáveis, mas vai subir para Deus como uma oferta suave, porque isso vai estar gerando em você aquilo que Ele quer. Eu adoro esse capítulo 19 de Lucas, porque logo no começo dele, ele fala do jovem rico. Começa com o jovem rico. O jovem rico não entregando aquilo que ele deveria de fato entregar. E aí no meio do caminho, Jesus está indo para Jericó. Aí ele encontra esse jovem rico. Aí ele passa, o jovem rico vai embora. Aí no meio do caminho, Jesus encontra Bartimeu, um cego. Um homem que pergunta para as pessoas: olha, quem que está passando nesse lugar? As pessoas falam: é Jesus. E ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ele começa a gritar tão alto, tão alto, tão alto, que aquilo para Jesus de alguma forma, e aquele cego é curado. A Bíblia fala que Jesus para, entende e fala assim: o que queres que eu te faça? Ele fala: eu quero que eu volte a enxergar. E aquele homem é curado.
E depois daquilo, Jesus vai embora, aquele homem é curado, a Bíblia fala que ele é curado e que ele começa a seguir Jesus. E logo depois, no episódio seguinte, quando Jesus chega em Jericó, isso tudo no mesmo capítulo, querido, imagina Jesus andando por um caminho, encontrando essas pessoas. Jesus encontra Zaqueu. Aí quando Jesus encontra Zaqueu, ele olha para Zaqueu que está em cima de uma figueira brava, porque ele estava querendo ver Jesus, de tanta gente que tinha, e ele olha para Zaqueu e fala assim: Zaqueu, desce daí que hoje eu vou me hospedar na sua casa. E as pessoas que estão em volta, fariseu, publicano, e falam: olha lá, ele vai se hospedar na casa de um pecador. E aí Zaqueu, voluntariamente, Jesus não pede isso para ele, Jesus não fala para Zaqueu que ele tem que entregar. Zaqueu, no seu arrependimento, encontrando Jesus, fala para ele: olha, eu roubo, eu defraudo muita gente, então todos os meus bens e toda a minha riqueza eu dou metade, e a quem eu defraudei eu restituo 4 vezes. E aí Jesus olha para ele e fala assim: hoje houve salvação nessa casa, hoje houve salvação nessa casa. Você entende? Eu aprendi isso, querido, esses dias, que a gente precisa ler a Bíblia e entender ela que como Deus estabelece as coisas, a forma como os livros estão dispostos, a forma como as histórias estão colocadas, elas não estão ali à toa. A Bíblia fala que toda palavra é inspirada por Deus, toda palavra é inspirada por Deus. Então, se até a forma como Deus quis que os livros fossem colocados, até a forma como as histórias que Deus quis que se encaixasse, tem um propósito nisso. De forma cronológica, era para a Bíblia terminar no Antigo Testamento em Zacarias, mas Deus quis que terminasse em Malaquias, porque o último verso de Malaquias diz respeito a Jesus, que o coração dos pais vão se converter aos filhos e dos filhos aos pais. Então não tem a ver com ordem cronológica, tem a ver com que a disposição da Bíblia, inclusive a disposição da Bíblia, ela é inspirada por Deus, porque isso daqui não contém a palavra de Deus, isso aqui é a palavra de Deus, é diferente. Então, quando eu olho para esse texto de Lucas 19, eu vejo Jesus encontrando um jovem rico que não consegue negar, que não consegue entregar. Aí, de repente, ele encontra um cego. E aí, no passo seguinte, ele encontra Zaqueu, que entrega voluntariamente. Isso é um processo que Deus está nos mostrando através dessas histórias. Que é aquele homem que chama Jesus de mestre, que consegue abandonar os pecados, que foi o que eu falei, é o primeiro nível de entrega. Ele consegue entender as coisas que estão erradas, ele consegue abandonar os seus vícios, ele pratica isso, ele honra seu pai e a sua mãe, ele não é idólatra, ele faz todas essas coisas, ele pratica os 10 mandamentos, aos olhos dele de como tinha que ser praticados os 10 mandamentos, mas ele pratica os 10 mandamentos. Mas na hora que chega num nível de entrega que diz a respeito de reino, que está falando de propósito, de Deus estabelecer propósito sobre a vida do jovem rico, ele aquece, ele vai embora daquilo, ele não consegue subir para o próximo nível de entrega, porque aos olhos dele aquilo era justo. E aí depois disso, Jesus encontra Bartimeu, um cego que clama por compaixão e misericórdia. Perdão, antes disso, quando ele chega ali, o jovem rico está conversando, aí Jesus fala: olha, é mais fácil que um camelo passe por um furo de uma agulha do que um rico ir para o reino de Deus. E aí os discípulos olham para Jesus e falam assim: olha, mas então é impossível que um rico entre no reino dos céus. E aí Jesus fala: para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Deus dá uma declaração ali: para Deus tudo é possível. E aí ele encontra esse cego, que está clamando por compaixão e misericórdia, e depois ele encontra Zaqueu. E isso é uma transição, querido, de alguém que conseguiu entregar a sua vida para Jesus, que conseguiu abandonar os seus pecados, que conseguiu entender que em Jesus nós precisamos seguir o seu modelo de santidade, mas que não consegue subir nos seus níveis de renúncia e de entrega, porque assim como Bartimeu, ele está cego. E Jesus termina falando assim: para Deus nada é possível. Aí ele se encontra com um homem que clama por misericórdia e por compaixão. Deus abre os olhos daquele homem e ele passa a enxergar. E depois Jesus vai para o próximo ponto, fala: depois que você começa a enxergar de forma voluntária, você vai começar a entregar coisas que eu não vou nem te pedir mais, porque você já entendeu o seu lugar, porque você já entendeu quais são os seus propósitos e os seus planos sobre a terra. Deus me pediu para fazer coisas esses dias e que eu entendi isso, querido, a respeito de bens, a respeito de dinheiro. Deus começou a mexer algumas coisas. E eu falei: Deus, como não fazer? Não porque Ele está dizendo, mas porque o que entrou no meu coração e o que eu fiquei questionando, eu falei assim: até que ponto você diz que de fato está disposto? Porque a gente fala isso, a gente canta isso,
que nós entregamos, que o nosso viver é Cristo, todas essas coisas, que nós vamos para a cruz, nós cantamos tudo isso. E Deus não tem problema, querido, com Ele olhar para o seu louvor e falar, ele canta isso, mas ele não está nesse lugar. Deus não tem problema com isso. Deus tem problema com as coisas que nós estamos retendo, que você já sabe que você precisa liberar, mas que você está retendo porque aos seus olhos é justo, porque aos seus olhos é certo, porque aos seus olhos não tem nada de mal com isso. Por que Jesus está me pedindo isso? Por que Ele não pede isso para fulana? Por que Ele não pede isso para ciclana? Por que isso tem para mim? E Jesus fala, tá bom, mas eu não vou conseguir gerar em você aquilo que eu preciso que seja gerado. E todas as vezes, querido, que nós nos colocamos num lugar de rendição e entrega, o Senhor responde de forma maravilhosa para nós. Quando você lê Hebreus, esse texto que eu li, quando ele fala de Jesus, Hebreus 5, no final, ele fala assim, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E essa obediência que a Bíblia está falando não tem a ver com pecado. Jesus tinha pecado? Não. Então por que ele teve que aprender a obediência por aquilo que sofreu? O que Jesus está querendo dizer é que existem aflições que vão vir por suas renúncias e por suas entregas, que vão gerar em você a obediência que ele precisa. Olha a loucura disso. Jesus não está falando que quando você entregar aquilo que você tem que entregar, você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por aflições. O que ele está dizendo é que com isso, essas aflições e esses sofrimentos vão gerar quem ele precisa ser gerado, vai gerar em você a obediência que ele precisa ser gerada. E aí ele continua dizendo, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ou seja, aquilo que Jesus estabeleceu em terra, gerou algo eterno, gerou algo que ficou. Zaqueu acontece isso, quando ele vira e fala assim, olha, então, se eu defraudei as pessoas, eu vou devolver 4 vezes mais, além de dar metade dos meus bens. E o que Jesus fala para ele? Então hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, o comportamento de Zaqueu gerou algo para eternidade. Porque quando nós conseguimos tirar os nossos olhos, querido, da terra, e entender que os nossos comportamentos, eles vão além daquilo que nós fazemos aqui na terra, mas eles falam algo no céu, eles estabelecem coisas no céu, nós começamos a semear coisas, nós começamos a estabelecer coisas que são perenes, que são eternas, que duram. Jesus fez isso, e através disso ele se tornou o autor da salvação para todos. Foi a mesma coisa com Zaqueu. E outras pessoas que você pode ver que Deus fez com que inclusive elas desfrutassem em terra. Ana, quando Ana é estéril e ela decide entregar aquele menino para Deus, fala assim, olha, desde o ventre ele vai ser consagrado como nazireu, e ela entrega Samuel, e a Bíblia faz com que ela de fato gere. A Bíblia fala que depois daquilo ela gerou mais filhos ainda. Ou seja, ela conseguiu renunciar, entregar algo para Deus, que Deus queria, num tempo de apostasia, num tempo em que a nação de Israel começa uma das suas piores crises espirituais. Uma mulher consegue entender isso, e aquele filho que Deus colocou dentro do ventre dela, ainda que fosse Deus, era dela, ela gerou. Ela poderia olhar e falar, eu não vou entregar para o Senhor, mas pelo coração dela, de voluntariamente conseguir se colocar nesse lugar, ela não só recebe mais filhos, mas como Samuel é um dos maiores homens do Antigo Testamento. As coisas que Samuel fez, Samuel acabou com a geração de Eli, querido, e estabeleceu uma nova em Cristo, uma nova em Israel. Ele fez com que toda aquela apostasia, com toda aquela crise espiritual de Israel se acabasse de fato no seu reinado, na sua condução, no seu governo, quando ele ainda era juiz. E esses lugares nós precisamos entrar em Deus, querido, e galgar no Senhor. E você precisa meditar nessas coisas. O que talvez você esteja retendo em níveis de entrega, que na verdade já era para você ter entregado há muito tempo para Deus. E às vezes a gente não sabe porque algumas coisas não vai nas nossas vidas e não vai para frente nas nossas vidas, porque Deus precisa disso, querido, para romper esses lugares. Essas coisas rompem coisas em Deus. Os nossos níveis de entrega rompem coisas em Deus, e a gente nem faz ideia muitas vezes de como, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Porque na maioria das vezes a gente está com os olhos
em nós, querido, egoisticamente, a gente vivendo dessa forma, olhando para nós, daquilo que a gente vai ter que entregar, o quanto isso vai te custar, e você começa até a se descabelar e falar, Deus, mas é isso mesmo, e você já começa a questionar, você já começa a justificar, você já começa a fazer todas essas coisas que todo mundo faz, na sua alma, e você muitas vezes não consegue entregar para Deus aquilo que está sendo retido, e eu preciso te dizer, isso te é em pura perda. Então, o que de fato tem valor para você? Porque o que eu quero, querido, e o meu desejo não é só que Deus me coloque num propósito, mas que um legado seja estabelecido, como Zaqueu. Aquele homem se arrependeu e houve salvação naquela casa, não só nele, a Bíblia fala que houve salvação naquela casa, aquilo tocou a família dele, aquilo tocou os seus filhos, provavelmente ele deveria ter filhos, não sei. Mas nós precisamos começar a entrar nesse nível de renúncia, querido, e de entrega, das quais nós estamos retendo, de coisas que são justas aos nossos olhos, mas que na verdade o Senhor quer que a gente libere, o Senhor quer que a gente entregue, porque a alma generosa prosperará. Isso não tem a ver com Deus te deixar rico, porque próspero para mim, querido, não tem a ver com quem é rico ou com quem não é rico. Próspero para mim e pleno é aquela pessoa que consegue andar em todos os caminhos que Deus escreveu para ela. Jesus era pleno, Jesus era próspero, ele não tinha bens, mas ele era próspero, mas ele morreu no final dele numa cruz, sim, mas ele era próspero, porque ele conseguiu cumprir de forma plena tudo aquilo que Deus tinha planejado para ele. Então nós precisamos começar a tirar os nossos olhos desse lugar, querido, e colocar os nossos olhos na eternidade. Nós precisamos ser movidos por essas coisas, porque às vezes você tem dificuldade de entregar um carro, às vezes tem dificuldade de entregar uma oferta, ou qualquer coisa outra assim, achando que vai te fazer falta, e Deus está falando, não, cabeção, se você entregasse isso, ia ser muito mais alto o lugar que eu poderia te colocar, porque isso pode romper coisas em você. Quando eu fiz algumas coisas que Deus me pediu, algo desde 2006 que estava retido na minha família, que não acontecia, aconteceu. Eu nem sabia daquilo, eu não fiz por causa daquilo, a minha intenção não foi fazer por causa daquilo, mas quando eu entendi de forma voluntária, eu falei, não Deus, eu vou fazer. Meu pai de repente mandou uma mensagem para mim, falou, olha filho, aquilo lá que desde 2006 estava retido, de repente liberou. Eu estou falando isso ainda de bens materiais, e eu nem estava de verdade com os olhos nisso. A minha maior alegria e a minha maior felicidade é você entender e você ver falando, nossa Deus, eu consegui entregar algo para você, voluntariamente, igual Zaqueu, ninguém me pediu, não foi uma lei, não foi um mandamento, que legal, a gente conseguir manifestar essas coisas, querido, e não andar nesse lugar de abraçar e de achar o que é justo, o que é direito, justo e direito, querido, na verdade não era nem para estar aqui. O ar que a gente respira, é Ele quem coloca, é Ele quem sopra, o dia que Ele quiser retirar, Ele vai retirar. Mas a gente fica com os nossos olhos injusto. Justo mesmo era eu estar acabado agora, em bebida, em droga, ou seja lá o que for. Mas eu estou aqui, querido. E eu olho para cada coisa que eu fiz de verdade, desde que eu me converti. Eu falei, meu Deus, como é precioso, Deus. E por isso que a gente começou a fazer hoje, isso no Dia dos Pais, de você ter alguém na sua vida, querido, que possa te ajudar a enxergar essas coisas e ser um pai para você. Para não só te colocar nesses lugares, mas para te mudar, para te transferir natureza e você conseguir ir para frente. E você conseguir entender que esses lugares é o que Deus tem para nós. E de olhar para isso, para esse provérbio e ficar meditando nisso, ao que lhe retém mais do que é justo. E você ficar meditando nisso e pensando nisso, e entender que aquilo que você faz, querido, pode promover coisas eternas, pode estabelecer coisas eternas, pode estabelecer coisas nas suas gerações, pode falar coisas, podem ser frutos que vão tocar os seus filhos, dos seus filhos, e a gente nem sabe, a gente está com os olhos presos na terra, olhando para as coisas da terra, olhando para o dia de hoje, como se Deus estivesse preso ao dia de hoje. Deus estava olhando para Jesus como um cordeiro imolado, por isso que Ele fez tudo o que fez. E nós precisamos olhar, e você precisa olhar para você, para quem Deus disse que você é. E em cima disso, você começar a questionar dentro de você essas coisas. E falar, será que eu estou me portando mesmo como Deus disse que eu tenho que me portar? Porque a melhor coisa, querida, é você entregar algo para Deus que Ele não te pediu, mas você entregar algo para Ele por amor ao propósito, por amor àquilo que Ele quer gerar em você. Tem um sabor diferente na sua boca, de você conseguir entregar voluntariamente. A Davi no Salmos 51, ele falando, Deus, arranca tudo de mim, arranca o meu reinado, arranca tudo, mas não arranque de mim o meu espírito voluntário,
de adorar a Deus, de fazer as coisas que Davi fazia. Deus não pediu a tenda para Davi, ele de forma voluntária quis estabelecer isso para Deus, e no final Deus fala, vai ser isso que eu vou levantar, porque não foi eu que pedi, foi voluntário, ele que quis fazer isso para mim, ele que quis estabelecer esses turnos de adoração, ele quem quis, não foi Deus quem pediu, ele quem quis fazer isso para Deus. Nós precisamos entrar nesses lugares, querido, se arrepender, que assim como o jovem rico, você fala, Deus, então eu não consigo, então você tem que ser o Bartimeu, fala, Deus, então tem compaixão de mim, abre os meus olhos, para que eu me torne a próxima pessoa que é Zaqueu, que entregue voluntariamente, Senhor, e que haja salvação na minha casa, que se torne algo perene, que se torne algo eterno, que a gente se mova debaixo dessas motivações. Deus, o que o Senhor quer fazer, Deus, nas nossas vidas, porque é isso que eu quero, é nesse lugar que eu quero chegar. Amém, gente? Eu queria orar com vocês, pedir para o Daniel tocar alguma coisa.